Então esta é uma história fascinante e eu realmente não pude acreditar no que via quando a li pela primeira vez. Mas de acordo com o Sindicato de Notícias Judaicas, Mahmoud Abbas tem ascendência judaica e o antissemitismo dos líderes da autoridade palestina talvez seja sua tentativa de provar sua lealdade à causa palestina. Quero ler para você o que Harold Rhodes escreveu porque isso é interessante. Já se fala há algum tempo sobre alguns palestinos que se autodenominam palestinos e árabes em Jude, Samaria ou Gaza. Alguns deles, na verdade, tendo ascendência judaica. Agora este é o artigo escrito por Harold R.H., que é PhD em História Islâmica e mais tarde serviu como oficial turco no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é membro sênior do Gate Zone Institute. Aqui está o que ele disse há apenas alguns meses. Sem dúvida seria uma surpresa para muitos saber que o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, tem ascendência judaica. Abu Mas nasceu em Sa'd, uma cidade no norte de Israel que, após a expulsão da Espanha em 1492, tornou-se um importante centro da Cabala. Se estabeleceram em como a família de Abu Mazen se tornou muçulmana em 1º de janeiro de 1837. Um grande terremoto atingiu a Moda, fazendo com que muitos de seus residentes fugissem. Embora alguns permanecessem muçulmanos, forçaram os judeus que ficaram a converterem-se ao Islão. Os antepassados do pai de Abu Mas e estavam entre aqueles que, apesar de um legado rínico, se converteram como. Sabemos disso devido à natureza da sociedade árabe. Os pais de crianças pequem. As inculcam-lhes a história da sua própria família e as relações de clã e tribais, bem como as dos seus vizinhos os muçulmanos de sede estavam. Portanto, bem conscientes do facto de que os antepassados de Abu Mazen eram originalmente judeus e transmitiram este conhecimento aos seus descendentes. Em privado, sabemos sobre as origens judaicas de Abu Mazen, mas os mesmos muçulmanos se recusam a dizer isso publicamente porque isso colocaria em risco suas vidas. Muitos muçulmanos palestinos são e os cristãos são de fato de origem judaica. Ouvi de um número significativo de jovens palestinos que eles sabem que têm respostas judaicas à história. No entanto, eles não ousarão dizê-lo publicamente porque temem ser rotulados como traidores da causa palestina em sua cultura, que a traição seria punível com a morte. Abu Mas foi um prodígio de Yasser Arafat, como é habitual entre os líderes árabes. Arafat encorajou a divisão e a discórdia entre seus deputados para garantir que ninguém tentaria derrubá-lo. Arafat encorajou a rivalidade e a inimizade para que os subordinados concentrassem sua raiva uns nos outros e não nele. Como resultado, os subordinados de Arafat estavam sempre à procura de atos de traição por parte de Arafat. Seus colegas que reportariam a Arafat. Abu Mazen juntou-se a Arafat quando este foi expulso de Beirute para Tunis em agosto de 1982. Leav Katal Yawad, a agência judaica em árabe, claramente o homem que colocou a placa queria envergonhar Abu Mazen, insinuando que ele era um espião e assim ganhar pontos de brownie com Arafat. Me disseram que quando Arafat quis lembrar Abu, quem era o chefe, Arafat gritaria Anto Yehudi, você é um judeu. Isso se tornou de conhecimento comum para outros na comitiva de Arafat. A ascendência judaica de Abu Mazen explica sua PR. Profunda animosidade para com os judeus em Israel. Muçulmanos palestinos de origem judaica geralmente sabem que outros com quem se associam estão cientes de suas origens. Esses ex-judeus muitas vezes compensam demais para provar sua lealdade. Às vezes o fazem juntando-se a organizações terroristas muçulmanas, como o Hamas, a OLP e assim por diante. Por exemplo, os terroristas muçulmanos palestinos que assassinaram judeus no shopping Sharon em Tel pertenciam ao clã Mamar em Yatta, uma vila perto de Hebron, na Judéia. É conhecido entre as aldeias ao redor de Hebron que o povo de Yatta era originalmente judeu.
Além disso, o significado do nome do clã Mamara vem da raiz árabe CKHMR, que significa vinho. Portanto, o nome do clã significa produtores de vinho ou pessoas que têm alguma ligação com o vinho. Como é bem conhecido, ter algo a ver com vinho é um grande pecado para os muçulmanos nesse contexto. Os membros do clã Muqara de hoje, como bons muçulmanos, quase certamente não teriam nada a ver com vinho, mas os seus antepassados judeus claramente fizeram daí o nome do seu clã. Ainda mais interessante é o conhecimento comum entre os habitantes locais na área de Hebron que após a guerra de 676 dias, quando Israel assumiu o controle da Judéia e Samaria, lidera o clã acima mencionado e outros clãs no área. Até mesmo alguns que viviam na própria cidade de Hebron foram até o então ministro da defesa israelense, Moshe Dayan, ajudasse a retornar ao judaísmo. Dayan os repreendeu, porque eles abordaram Dayan em primeiro lugar. No Médio Oriente as pessoas vão com o cavalo forte. Israel tinha acabado de derrotar Sol e da mente os exércitos árabes muçulmanos da Jordânia, Egito e Síria, e a recusa do novo homem forte em ajudá-los significava que estes clãs já não gozavam de qualquer proteção externa. Tanto os muçulmanos locais descendentes de judeus escolheram a próxima melhor opção, exagerando para provar sua lealdade à causa muçulmana, cometendo atos terroristas contra judeus. Este fenômeno também é comum entre outros. Por exemplo, cristãos locais que optaram por se identificar com a causa árabe-palestina tendiam a Droid ou Forman, que os especialistas do Departamento de Estado do Oriente Médio tendiam a chamar de organizações extremistas, incluindo a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, liderada pelo cristão ortodoxo grego George Abbas, uma ramificação posterior da Frente Democrática Popular para a Libertação da Palestina, liderada por Naf Avat, um cristão católico grego. Ebn Maim fez o mesmo. Por exemplo, sua tese de doutorado escrita no Instituto de Estudos Orientais de Moscou em 1982 está saturada de antissemitismo, incluindo a negação do Holocausto. É inteiramente possível que, ao escolher este tópico e fazer afirmações tão historicamente absurdas, a mãe da Abi estivesse apenas tentando provar sua lealdade à causa muçulmana palestina e negar suas origens judaicas. É fascinante. Eu adoraria saber o que você tem a pensar sobre isso nos comentários. Mas acho que um ponto que ele destaca acima de tudo é que considero tão importante que Harold Hardy diz que quando ele tenta psicanalizar o que está a conte, que eles não são, que isso não é verdade ou quem eles são realmente são leais ao que ele disse no meio do artigo que, em última análise, no Oriente Médio as pessoas simplesmente vão com o homem forte. Quem é forte, quem mostra domínio, é com quem eles tentam e se aproximam. É com quem eles tentam e ganham o respeito, e acho que há uma lição muito importante aí. Uma grande lição nisso é que quando Israel está travando suas guerras, as perguntas que os países do Oriente Médio e os vizinhos árabes estão fazendo são menos quem está certo, quem está errado e quem está certo e quem tem um caso justificado, e grande parte disso é apenas quem é forte, quem escolhe a força. Israel no passado escolheu o compromisso, escolheu o caminho de tentar apenas encolher e pensar em fazer isso que há vontade que criará a paz. Eles não respeitam, que é apenas a força intransigente que eles realmente têm respeito por isso. Eu acho que este autor está tentando argumentar. É o que realmente mudará muitas opiniões e mentes quando Israel mostrar uma força intransigente. Veja como o mundo árabe reagiu à eliminação de Nasrallah por Israel. Meme celebrando a glorificação de Netanyahu no mundo árabe. Foi em árabe. Me enviaram este vídeo que mostrei a vocês. Era um vídeo árabe onde eles fizeram uma música celebrando Netanyahu e me disseram que estava se tornando viral no mundo árabe. Isso é algo eles realmente respeitam as pessoas que mostram força e domínio e, portanto, Israel deveria mostrar uma força intransigente ao lidar com seus inimigos, eliminando ameaças à segurança. Agora, a outra coisa, é claro, que eles também respeitam são as pessoas que invocam o nome de Deus.